Deus deve gostar do espetacular. Ele espalha tintas pelo céu noturno e cria a beleza que vemos e transforma o mar em cristal para refletir as cores fortes e maravilhosas do seu trono. Ele constrói suas ruas de ouro em lugar de asfalto. Ele chama o vento com um toque do relâmpago e os sons do seu trovão para servir como sua orquestra. Ele tem mais galáxias do que qualquer computador pode contar. Fico imaginando se ele reserva uma galáxia apenas como enfeite para a alegria dele e a nossa. Mas as coisas mais espetaculares de todas que ele criou foram os dias e o coração humano. E em seguida ele começou a planejar o final espetacular do que chamamos de tempo, porque ele vai precisar desse final muito em breve. Está escrito, com George Vanderman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o final espetacular. Era 14 de junho de 1975. Murray e Roslyn Hughes, 8 e 6 anos de idade, estavam nos bancos de trás de um pequeno avião e estavam descalços e com os cintos de segurança quando o avião caiu numa parte distante da Austrália. Eles não se machucaram, mas seu pai ficou inconsciente no banco do piloto e sua mãe ficou presa na cabine. Murray não conseguia esquecer o desespero na voz de sua mãe quando gritou: "Pegue Roslyn e vão buscar socorro. Não parem para nada." As crianças não conseguiram achar os sapatos, por isso foram embora sem eles. E durante 12 horas eles caminharam descalços por aquelas encostas cheias de cobras, sem olhar para trás, pensando apenas em seus pais feridos e sangrando lá no alto naquela floresta coberta pelo nevoeiro. Várias vezes eles oraram: "Ó Deus, dá-nos coragem." Um fazendeiro os avistou num pasto a 11 quilômetros dos destroços. Ele disse: "Eram apenas bebês." Eu mal pude acreditar quando os vi por lá. Estavam tremendo de frio. Suas roupas estavam em farrapos, estavam muito arranhados e seus pés sangrando. "A garotinha foi corajosa", disse o fazendeiro, agarrada a uma bolsinha com uma escova e um pente dentro. "O menino me pediu para conseguir socorro para sua mãe e seu pai. Ele é o garoto mais valente que eu já conheci. Seus pés estavam muito cortados, mas ele não quis descansar. Ele só tinha um pensamento na cabeça: obter ajuda para os seus pais." O organizador do grupo de resgate disse: "Vocês podem pensar que 12 horas não é muito tempo, mas este é um dos territórios mais difíceis que existe. É floresta densa e o mato é cheio de cobras mortíferas e aranhas venenosas. Não creio que aquelas duas crianças pudessem resistir por mais tempo naquele lugar." Roslyn falou sobre seu sofrimento. Ela disse: "Mamãe nos disse para sermos valentes e buscarmos socorro. O nevoeiro era forte, não conseguíamos ver para onde íamos. As árvores tinham grandes raízes acima da terra e eu ficava tropeçando nelas. O terreno era acidentado", ela disse. "Mamãe tinha dito para tirarmos os sapatos no avião, para ficarmos mais confortáveis. Assim, quando o avião caiu, não pudemos encontrá-los. Os pés doíam quando andávamos por lá. Havia pedras ásperas e elas machucavam os meus dedos." E ela continuou: "Estávamos muito assustados. Ouvíamos bichos rastejando ao nosso redor. Uma vez, ouvimos um ruído muito alto num mato bem perto da gente. Eu gritei." Murray foi bem valente. Ele me abraçou e me disse: "Não se preocupe, não vou deixar que nada lhe aconteça." Murray disse: "Eu também estava muito assustado, mas não queria que Roslyn soubesse. Eu fiquei pensando na mamãe e no papai e como tínhamos que obter ajuda. Eu nunca havia andado tanto. A pior parte, é claro, foi estarmos sem sapatos. De vez em quando, Roslyn parava e chorava. Às vezes eu deixava ela se deitar um pouquinho. O grupo de resgate chegou tarde. Muito tarde. E Murray lamentou: "Eu gostaria de poder dizer à minha mãe e meu pai que tentamos o máximo."
Que semelhança com o que Jesus fez. As pessoas que ele criou, em um planeta criado por ele, estavam em perigo. Sem ajuda não iriam sobreviver. E ele disse, eu vou, pai. E o pai disse, vá, filho, e não pare por nada. Ele deixou sua coroa para trás. Teria sido mais fácil com a sua coroa, bem mais fácil. Mas ele não parou para nada. Ele só conseguia pensar em encontrar socorro, achar um meio de salvar você e eu. E repetidas vezes ele orou, pai, dá-me coragem. E assim ele veio para Belém. Quando tinha 12 anos, ele visitou o magnífico templo. E lá pela primeira vez, viu os sacerdotes ofertando cordeiros inocentes no altar. Ele ficou fascinado com o que viu. Havia alguma coisa misteriosa sobre aquilo tudo. Alguma coisa que parecia estar ligada à sua própria vida. Aí, de repente, ele compreendeu. Ele próprio iria ser o cordeiro. Ele próprio iria ser o sacrifício inocente pelos pecados dos homens. Ele próprio era o caminho para salvar a humanidade perdida. Por isso ele teve que vir. E assim ele seguiu direto até o Calvário. Ele só conseguia pensar nos homens e mulheres que estavam perdidos. Ele tinha que prosseguir. Ele era o cordeiro. Agora temos uma opção quanto ao final da história, você entende? Pode terminar com você e eu mortos na cabine de um avião destroçado, ou pode terminar no resgate mais espetacular de todos os tempos, se nós quisermos. E quando tudo terminar, quando o último homem tiver feito sua escolha, e quando milhões tiverem escolhido afundar com este planeta, pareço ouvir o Salvador dizendo, pai, eu gostaria de poder dizer a eles que tentei o máximo. É possível que estejamos confusos sobre o que é realmente espetacular? A cruz do Calvário é o evento mais espetacular de todos os tempos. É a incrível prova de Deus perante o tribunal do universo. É seu irrefutável argumento às acusações daqueles, Satanás é o primeiro entre eles, que disseram que Jesus não ligava. Se você quer o espetacular, amigo, hoje não terá que esperar muito. Deus logo lhe dará. Deus está deixando Satanás fazer seus milagres primeiro, como temos visto nestas últimas semanas. Aí Deus fará os seus. E os de Satanás, em comparação, vão parecer truques bobos. Não existem palavras para descrever o dia em que Deus assumir tudo. Nossos potentes megatons vão parecer meras pipocas quando Deus tomar os assuntos da terra em suas mãos. E Satanás só poderá ficar de lado, assistindo, impotente, maravilhado e, é claro, apavorado. O anjo caído pode, com os seus brinquedos, parar alguns motores, mas Deus pode parar a história. Satanás pode fazer as bússolas girarem, mas Deus pode desafiar a gravidade e elevar o seu povo até o céu e levá-lo para o lar. Os OVNIs de Satanás podem chamuscar um pedaço de terra, mas Deus pode fazer montanhas fumegarem com a sua presença. Satanás pode trazer fogo do céu para enganar os homens, mas Deus, com fogo, pode destruir a terra e torná-la nova outra vez. Satanás pode imprimir uma imagem misteriosa em um pedacinho de filme, mas Deus pode imprimir sua própria imagem nos corações humanos. Satanás pode fazer a personalidade se deteriorar, mas Deus pode renovar os homens. Vidas transformadas é o maior de todos os milagres. A vida do cristão confiante é uma constante espetacular. É uma sucessão de milagres. E o relógio de Deus é absolutamente preciso. Ele nunca se atrasa. Nenhuma emergência o pega de surpresa. Não temos que nos preocupar com o momento de Deus a agir. Repetidas vezes tem sido demonstrado que sua providência pode atuar seguramente sob circunstâncias tão precárias que o mais leve vento poderia tirar um viajante de sua rota, onde somente uma palavra não dita, um assunto aparentemente trivial negligenciado, poderia bloquear o plano divino. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque tenho visto pessoalmente incontáveis vezes. Você não gostaria de ter assistido no dia em que Deus surgiu no espaço e ordenou que o mundo existisse? Ele só pronunciou a palavra e lá estava ele. E aí ele o pendurou no espaço sobre o nada.
Gosto do modo colorido como o Dr. Shadrach, Meshach, Lockridge o pinta. Ouça, apoiado sobre o nada, ele alcançou onde nada havia para ser alcançado. E pegou alguma coisa de onde nada havia para ser pego. E pendurou algo sobre o nada e ordenou que ali ficasse. Sobre o nada, ele tomou o martelo de sua própria vontade e golpeou a bigorna de sua onipotência. E quando fagulhas soltaram, ele as tomou na ponta de seus dedos e as arremessou ao espaço, adornando assim o céu com estrelas. E bem, de qualquer modo, o que Deus tenha feito foi espetacular, sem dúvida. E houve também o dilúvio dos dias de Noé. Nada do que já experimentamos pode nos qualificar para entender o que aconteceu então. Espetacular? Eu diria que foi. Água vindo das nuvens em gigantescas cataratas. Água esguichando de dentro da terra. Relâmpagos rasgando o céu. Montanhas subindo e caindo. Vento, fogo e vulcões. Maremotos. A terra rachada, retorcida e revolvida de um modo impossível de se descrever. Um espetáculo negativo que deixou apenas 8 pessoas com vida. Eu estava para lhe dizer há alguns momentos atrás que você e eu podemos ter poltronas especiais no final espetacular da história, a volta de Jesus a esta terra, mas isto não seria correto. Porque não haverá nenhuma poltrona especial. Não haverá nenhum espectador. Porque todo homem, mulher e criança estarão envolvidos pessoalmente e a natureza do envolvimento depende de cada indivíduo.